Que a paz e o amor do nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, hoje e sempre. Abraham Lincoln foi o 16º presidente dos Estados Unidos da América. Fala-se na sua biografia, Lincoln foi um dos maiores presidentes daquela nação. Conseguiu manter a nação unida durante uma guerra civil muito sangrenta e lutou bravamente para abolir a escravidão naquele país. Foi um abolicionista nato. Fala-se na sua biografia que certo dia Abraham Lincoln passava à frente de um mercado de escravos e colocou a mão nos bolsos e verificou que existia alguma quantia em dinheiro. Resolveu entrar naquele mercado e arrematar um escravo com o intuito de libertá-lo imediatamente. Lincoln entrou no mercado de escravos, pela quantia que tinha nos bolsos, deu apenas para arrematar um escravo, na realidade, uma escrava, uma jovem mulher. Assim que Abraham Lincoln pegou toda a sua documentação, chamou aquela mulher para um local tranquilo, entregou os papéis nas mãos dela e disse: podes ir. Ela ficou parada, não entendeu. Podes ir, és livre. Ela continuou parada, sem entender nada. Abraham Lincoln então puxou uma cadeira, sentou ao lado dela e explicou o que ela poderia fazer com aquela documentação, com aquela tão sonhada liberdade. Ela foi só alegria, sorriso de um canto a outro da face. Ficou emocionada, chorou, abraçou Abraham Lincoln e este disse: agora podes ir. Ela disse: não, agora eu vou com o senhor. Não, mas és livre. Não, agora eu vou servir ao Senhor e vou servi-lo sem querer nada em troca, porque és o meu benfeitor. E assim foi feito. Aquela mulher serviu a família de Lincoln até os últimos dias de sua vida. A mesma coisa somos nós, escravos dos nossos erros, dos nossos defeitos. Estamos algemados a elos pesados, fortes, que trazemos de um passado. E um dia aparece alguém que está ali para nos dar a liberdade. E a princípio nós não compreendemos nada. Mas ele insiste. És livre. Esse é Jesus, que vem ajudar cada um a se libertar. E é impossível conhecer Jesus e não amá-lo. É impossível amá-lo e não segui-lo. E isso incondicionalmente, que é o verdadeiro amor. Segundo o livro Boa Nova, de Humberto de Campos, psicografado por Francisco Cândido Xavier, no primeiro capítulo, fala justamente o chamado século de Augusto. O Império Romano sempre foi conhecido por um império guerreiro, conquistador, conquistava, escravizava. E os historiadores do antigo Império Romano não conseguem compreender como Roma conseguiu passar um século em paz.
O que os historiadores do Antigo Império Romano não sabem é que estava se aproximando a aura do Cristo. E todo aquele Império Romano tinha que estar preparado para recebê-lo. Assim surgiram filósofos, poetas, artistas de todas as magnitudes, templos foram construídos a fim de receber o governante deste planeta, Jesus. Segundo Ernest Renan, como também a ilustríssima Joana de Ângeles, a figura de Jesus na história da humanidade é ímpar, porque todos os personagens conseguem um local na história. Jesus dividiu a história em duas. E os historiadores não conseguem compreender como uma pessoa que nada escreveu, ainda quase 2000 anos após a sua passagem aqui, ainda se continua falando dele, se conhecendo cada vez mais. Segundo Emmanuel, a vinda de Jesus aqui, na crosta terrestre, marca o início da maioridade espiritual da humanidade terrestre. A humanidade agora estava apta a receber novas informações de outro nível. Segundo Emmanuel, e realmente ele está com a verdade, Jesus, ele mudou os paradigmas da vida na terra, transformando Deus que era temido em Deus de amor, mostrando para nós que o seu maior mandamento é amar, que a maior lei que rege o universo é a lei do amor. As outras são todas secundárias. Jesus, então, a vinda de Jesus é um verdadeiro marco na história da humanidade. Segundo Mahatma Gandhi, se toda a literatura religiosa perecesse na face da terra, mas sobrasse apenas o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. O Sermão da Montanha é o verdadeiro pão do céu que Jesus veio oferecer àquela multidão aflita, carente de um pastor, ovelhas desgarradas. Jesus subiu a montanha, e lá sentou-se. Ele não falou as bem-aventuranças de pé. Ele não tomou uma atitude, uma postura grave. Poderia ser comparado aos doutores da lei. Jesus sentou-se, nivelando-se a todos, sinal de humildade. Uma conversa fraterna, de irmão para irmão, de amigo para amigo. E aquelas palavras entraram como flechas de luz naqueles corações atormentados. E Jesus disse: ide e pregai a boa nova. Mesmo assim, passados quase 3 séculos da vinda de Jesus aqui na crosta terrestre, a humanidade, o cristianismo como religião, desvirtuou aquilo que os primeiros cristãos traziam para nós. Houve um desvirtuamento. O cristão que era perseguido passou a perseguir, que era escravo passou a escravizar, que era assassinado passou a assassinar. O Império Romano também desviou-se da sua missão, que era unir todos os povos. Muito pelo contrário, o Império Romano esfacelou a humanidade em várias nações, proporcionando várias guerras. E aí a humanidade entra em um período que os historiadores chamam de Idade Média.
onde alguns falam, até em tom de brincadeira, que foi quando Deus entrou de férias. Mas estava tudo, digamos assim, com Jesus no comando. Mas passamos quase 1000 anos, estagnados espiritualmente falando. A evolução espiritual do planeta estagnou por quase 1000 anos. Por quase 1000 anos. Mas a ajuda não cessa. E os mesmos espíritos que conviveram à época de Jesus e que receberam aquelas informações, voltaram, reencarnaram e estavam agora novamente como missionários de Jesus. Aí surgem filósofos, a ciência começa a surgir como seguindo uma verdadeira metodologia. A geografia, a matemática, a química, as ciências naturais. E entramos na Idade Moderna. Na Idade Moderna houve o burilamento das almas. O burilamento das almas. Tivemos aí a Revolução Francesa, liberdade, fraternidade, igualdade, a independência dos Estados Unidos da América, a abolição dos escravos. Todos esses fenômenos foram desencadeando uma transformação para a vinda daquele conhecido como o Consolador prometido. Prometido por Jesus. Prometido por Jesus. Está lá em João, capítulo 14 e também no capítulo 16. Quando Jesus estava ciente, estava próxima da sua partida, e os seus discípulos estavam um tanto quanto ansiosos com a partida de Jesus, ele disse: não vos atormenteis os vossos corações, é necessário que eu vá, mas eu não vos deixarei sozinhos, eu não vos deixarei órfãos. Mais tarde enviar-vos-ei o Consolador, que irá restabelecer as coisas e explicar tudo. Se aquelas pessoas que viviam a época de Jesus não conseguiram compreender profundamente as mensagens do Mestre, é porque elas ainda não tinham os conhecimentos das leis naturais. Para se interpretar as Escrituras é necessário que tenha-se o conhecimento das leis naturais. Caso contrário, corremos o risco de cometer erros. E as coisas acontecem tudo a seu tempo. Luz demais ofusca as pessoas. Então, gradativamente, a humanidade estava pronta para receber novas informações. Uma primeira revelação de Moisés, onde nós aprendemos a dizer o não. Não roubar, não matar, não adulterar. A segunda revelação, aprendemos o que fazer com Jesus, amar. E a terceira revelação, aprendemos o porquê fazer. Então, com Moisés aprendemos o que não fazer. Com Jesus aprendemos o que fazer. Com o Espiritismo aprendemos o porquê fazer. O Espiritismo surge no século XIX, chamado século das luzes, onde a ciência fervilhava na Europa. Estava realmente, principalmente em Paris, em voga a ciência chamada positivista, onde tudo tem que ser comprovado por experimentos laboratoriais. E a fé estava em descrédito. A religião estava em descrédito. Pois estavam todas embasadas
em uma fé cega. Uma fé cega, não necessariamente ela é, mas ela pode ser prejudicial. Por fé cega, houve guerras, onde já se viu empunhar uma espada em nome de Deus, matar em nome de Jesus. A fé cega pode nos levar a cometer perseguições, preconceitos. Por isso, o codificador Allan Kardec, em 1857, quando foi publicar a primeira edição de O Livro dos Espíritos, queria, a princípio, divulgar uma nova religião. Tanto é que ele criou esse neologismo, espiritismo. Mas, aconselhado pelos espíritos, como a religião estava em descrédito, ele divulgou o espiritismo como sendo uma ciência espiritualista, uma filosofia de consequências morais, ou seja, religião, só que com outros termos. Espiritismo é ciência, sim, porque também é obra do homem, do estudo, da pesquisa, onde tudo tem que ser comprovado. O Espiritismo é filosofia, porque nos traz os porquês da vida. Responde aquelas dúvidas: de onde eu vim, por que estou aqui, por que sofro, o que vai acontecer comigo depois. Então o Espiritismo é sim filosofia, daquela profunda que nos leva a pensar, como todas as filosofias. Mas jamais devemos deixar de dizer que o Espiritismo é sim religião. O Espiritismo é sim religião. Talvez não seja uma religião como nós muitas vezes somos acostumados a ouvir, com dogmas, com sacerdócio, com hierarquia. Nesse sentido, nós, espíritas, não fazemos parte de uma religião. Mas no sentido mais profundo da palavra, do religar ao Criador, o Espiritismo é sim religião. Tanto é que a primeira questão de O Livro dos Espíritos está lá: que é Deus? Que é Deus? Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. É o ponto que todos nós devemos partir, é daí, que é Deus. Por isso Kardec trouxe na primeira pergunta do Livro dos Espíritos. Deus é um axioma, como aprendemos com o Espiritismo. É aquilo que se prova pelas evidências. Efeito inteligente tem que ter causa inteligente. Ah, mas eu quero ver Deus. Olhemos a natureza, olhemos o universo, as leis perfeitas que regem o universo, e que por mais perfeitas que as leis sejam, elas não foram criadas por si só. Então, as religiões devem nos ligar a Deus. E para você ver Deus, olhar a natureza. Olhamos o universo perfeito, os planetas girando em órbitas elípticas ao redor de estrelas, formando os sistemas planetários que giram em órbitas elípticas ao redor de outros sistemas, formando galáxias. Quando a gente vem para o microcosmos, nas nossas partículas mais ínfimas, quando chegamos aos nossos átomos, há partículas que giram em torno de outras, formando órbitas elípticas. Isso não é coincidência. É a mesma lei que rege o macrocosmos, rege o nosso microcosmos. Mas eu quero ver Deus. Se fosse possível, com esses olhos de carne, como está lá no livro A Gênese,
do Espiritismo, o 5º livro da codificação. É como se nós estivéssemos em um grande vale, um vale bem profundo, olhássemos para o céu nublado, nuvens escuras. Mal sabemos se é dia ou é noite, quanto mais onde está o sol. Só à medida que subimos as montanhas, que aquela névoa vai se dissipando, é que podemos ver onde está o sol. Só quando suplantarmos essas nuvens escuras, é que podemos ver e sentir diretamente os raios solares. Por isso, só os espíritos ditos angelicais superiores conseguem sentir diretamente a Deus. Coitados ainda de nós, seres ainda ínfimos. Porém, no Espiritismo aprendemos o que Deus não pode deixar de ter sem deixar de ser Deus. É único, é imaterial, né? Ele não pode sofrer transformações, mas, para o nosso estudo de hoje, Deus é infinitamente bom e justo, porque se assim não fosse, não seria Deus. Se eu tenho uma fé inabalável na existência de Deus, você crê em Deus? Não. Eu tenho que dizer, eu tenho certeza da existência de Deus. Se eu passo por dificuldades na minha vida, por vicissitudes, por dores, por sofrimentos, eu tenho que, logicamente, concluir que tudo isso é o quê? Justo. Que todas essas situações que nós estamos passando estão dentro de leis justas. Nós passamos por dificuldades, sim. Não há no planeta Terra que não passe por dificuldades. Mas temos então que perceber que nós estamos passando por dificuldades justas, por expiações. Somos criados simples e ignorantes. E devido ao nosso livre-arbítrio, resolvemos ir por aqui ou por ali. Acertamos o caminho muitas vezes, outras tantas erramos. E na base da tentativa, erro, acerto, nós vamos nos aprumando e seguindo pelo caminho da evolução. Só que quando nós erramos, não há infração alguma à lei divina que não proporcione uma força contrária que nos provoca sofrimento, que nos provoca dor, por menor que ela seja. O nosso sofrimento é justo. Isto não nos leva à conclusão que tudo que estamos passando aqui, de dificuldades, são problemas de vidas anteriores, de existências anteriores. Há também as provas. Há as provas que nós escolhemos para saber se estamos aptos a dar mais um passo à frente na evolução. Daí chegamos à conclusão que toda expiação serve de prova, mas nem toda prova é uma expiação. Mas tudo é justo. Ou passamos por dificuldades, ou erramos e temos que consertar, ou nós desarmonizamos essas leis, né? Estamos como uma peça que não se encaixa na engrenagem do universo e temos nós mesmos que corrigir. Aí isso dói, ou então está na hora de pedir uma prova, ou até uma missão. Sabendo disso, como falava sempre Jesus, conheceis a verdade e a verdade vos libertará. Se eu tenho a certeza na existência de Deus, se eu estou passando por dificuldades, para que blasfemar? Para que colocar culpa nos outros?
no pobre do obsessor. Porque o obsessor sofre mais do que a gente, porque tudo que acontece errado em nós, a gente costuma colocar a culpa no obsessor. Não consegue um emprego, não consegue passar no vestibular, né? Tira uma nota baixa, briga com o namorado, com a esposa, com o filho, a culpa é sempre do obsessor. A culpa normalmente é nossa, na maioria das vezes. Mas o obsessor, isso é uma outra história, mas se há alguma rusga entre nós, eu também tenho culpa. De uma forma ou outra, a culpa vai recair em mim. Vamos tirar esse termo culpa, vamos falar responsabilidade, que culpa dá um peso muito grande nas costas. Então vamos falar que cada um tem responsabilidade pelas próprias dores. Para que blasfemar? Com isso, muitas pessoas que não conhecem o Espiritismo, quando ouve alguma coisa de Espiritismo falar de sofrimento, de dores, Espiritismo, o Espírita adora sofrer. Tudo do Espiritismo, sofrer é bom. Não, não é bom. Porém é necessário. Sendo assim, falamos em resignação. Não acomodação. É porque Deus quer. Eu adoeci é porque Deus quer. Não. Se formos colocar então a responsabilidade para Deus, tudo está perfeito, que Deus é perfeito. Tudo vai ocorrer dentro dos conformes. Se não está, a culpa é minha. A responsabilidade é minha. Então temos que ter resignação para poder compreender. Bem-aventurados são os aflitos. Para poder compreender essa passagem do Evangelho. Eu não consigo falar de resignação sem deixar de falar em Jerônimo Mendonça. Para aquele que talvez não conheça, Jerônimo Mendonça foi uma figura ímpar. Viveu de 1939 a 1989. Ficou conhecido como o Gigante Deitado. Coloque no YouTube. Coloque no Google. Como diz o Google, é meu pastor e nunca me faltará. Bote lá que tem. Pode ter certeza. O Gigante Deitado. Fala lá de Jerônimo Mendonça, que desde cedo, sempre ele enveredou pela mocidade espírita, desde a adolescência. Só que com seus quase 18 anos, apareceu uma doença de difícil diagnóstico à época. Uma doença conhecida como artrite reumatoide. Uma doença que causa descalcificação das articulações e provoca a perda da mobilidade permanente. Ele ficou paraplégico, mas continuava a fazer os trabalhos dentro da casa espírita. Essa descalcificação alcançou a primeira vértebra cervical, provocando o deslocamento dela e a compressão na medula espinhal, deixando-o tetraplégico. Mal mexia o pescoço. Viveu durante quase 30 anos em uma cama hospitalar, que foi, construída na medida certa para que ele pudesse respirar. Nem mais, nem menos a inclinação. Senão ele poderia morrer asfixiado. Sentia dores imensas no tórax. A medicação, os analgésicos já não funcionavam. Ele tinha que colocar um saco de areia de mais de 20 quilos sobre o tórax para amenizar um pouco a dor. Achando pouco, em 1970, por um erro médico, ele ficou cego, tetraplégico e cego. O que pensar de uma vida assim? Jerônimo Mendonça nem pensou, nem pestanejou, continuou o seu trabalho. Ele é de Minas, da cidade de Ituiutaba, à frente de um centro,
não conseguia se locomover, mas as pessoas o levavam na cama hospitalar de um lado para o outro. Ele fazia palestras. Por toda Minas, São Paulo, Rio, fala-se muito dele. Tem no YouTube palestras de Jerônimo Mendonça. Pedia doações para a creche que ele mantinha. As pessoas colocavam o telefone no seu ouvido e ele falava e pedia doações. E recebia as pessoas sempre sorrindo. E havia ao lado dele sempre um violão. E uma pessoa que soubesse tocar. Vivia cantando, recebendo as pessoas, distribuindo amor, conselhos, fazendo caridade, fazendo o que estava ao seu alcance. Conta até na biografia dele, nesse livro, O Gigante Deitado, que certo dia ele estava com um problema que falta de dinheiro, né? Aí ele pediu para ligar para Chico Xavier. Aí Chico disse: ô Jerônimo, o meu salário, a minha aposentadoria só sai no fim do mês, não posso lhe ajudar, mas eu conheço uma pessoa que pode. Quem? Roberto Carlos. Quem é Roberto Carlos? Roberto Carlos, o cantor é. O rei é ele mesmo. Vá lá que ele vai lhe atender. Pense na cena, uma Kombi sem os bancos, aquela cama hospitalar, saiu de Ituiutaba, foi até o Rio de Janeiro, Canecão, show de Roberto Carlos, aquela cama hospitalar na frente do Canecão. Foi quando eles lembraram que não tinham ingresso para entrar, nem dinheiro para comprar o ingresso. Nisso passa uma pessoa: Jerônimo, o que é que você faz aqui? Era o gerente do Canecão, que já tinha sido recebido por Jerônimo Mendonça. Ele contou a história, abriram lá, tiraram umas mesas e colocaram aquela cama na frente, lá do palco. Ao término do show, Roberto Carlos recebeu e conta lá no livro, que disse: bicho, qual é o problema? Aí ele disse: dinheiro, quanto é? Passa no hotel que eu passo um cheque. Pronto, resolveu. Ele não parava. Certa feita, uma mulher chega para conversar com ele e era uma propensa suicida. Chega para ele e pergunta: Jerônimo, o que é a felicidade? Ele disse: olhe, minha querida, para mim que estou deitado nessa cama sem me mexer há quase 30 anos, felicidade para mim seria virar de lado. Virar de lado. Aquela mulher não cometeu suicídio. Viu que o problema dela não era lá tão grande. Um outro pergunta: Jerônimo, o que é a morte para você? Ele responde: a morte para mim é uma doce enfermeira que vai chegar ao meu lado e vai dizer, depois de me ver 30 anos deitado nessa cama: Jerônimo, levanta e vem trabalhar. Então está ao nosso alcance encarar a dor com o prisma da vida futura. Encarar a dor com fé na vida futura. O peso da cruz que nós vamos carregar, ele não vai diminuir. A nossa força é que vai ser maior. Ou, se nós escolhermos olhar para a vida com o prisma da vida material, temos que ser felizes hoje. Eu tenho que ser feliz agora. Essas pessoas não conseguem aproveitar o enfrentamento da dor. Há pessoas que fogem do sofrimento, no sentido de não querer encará-lo. Se é inevitável, temos que encará-lo. Temos que encará-lo. Uma pessoa como na situação de Jerônimo Mendonça poderia passar o quê? Eu quero morrer, eu quero eutanásia, eu quero o suicídio assistido.
tetraplégico e cego. Muitas pessoas diriam isso: me matem. E nós escutamos. Se um dia eu ficar de cama, sem precisar de ajuda dos outros, para poder ir até no banheiro, eu prefiro morrer. É fugir do enfrentamento da dor, que ajuda a burilar a nossa alma. Ajuda a burilar a nossa alma. É difícil muitas vezes compreender que é Deus que manda a dor para nós. Parece uma coisa meio absurda, mas é não. A dor é Deus dizendo: deixe-me entrar aí. Porque nós somos criaturas vindas de Deus. Nós somos obras de Deus. E Deus é amor. Então nós temos Deus dentro de nós. Só que como um mar, em uma tempestade, muitas vezes ele está revolto em cima, mas o fundo do mar está ainda muito tranquilo. É necessário que haja um verdadeiro tsunami, um terremoto, para revirar aquele lodo, aquela terra que está lá embaixo. É a dor que nós precisamos para burilar a nossa alma e trazer do fundo lá da nossa alma, do nosso espírito, Deus para fora. Fazei brilhar a luz. É isso. Então a dor, ela faz com que passemos por determinadas situações e ao sairmos dela, vamos estar muito mais fortes. Vamos ter dado passos gigantescos no caminho da evolução. Ah, mas é difícil, alguém pode dizer. É difícil. Vivemos em um mundo de expiações e provas. Mas Allan Kardec, na sua sapiência, nos deu lá na questão 625, deu o Livro dos Espíritos. Se vocês estiverem participando aí de um quiz qualquer desse, e tiver lá a pergunta, qual é a menor resposta, deu o Livro dos Espíritos. É a da questão 625. Só tem uma palavrinha na resposta. Porque a pergunta: qual é o principal exemplo que Deus nos dá para servir de guia e modelo? Jesus. A menor resposta deu o Livro dos Espíritos dentro das 1019 questões. Ah, mas eu não sou Jesus. Sim, mas ele é um exemplo a ser seguido. Se cada um de nós, numa situação difícil, pensar o que Jesus faria se estivesse na minha situação, pode ter certeza que vamos tomar a atitude correta. Jesus é o caminho. Jesus é um grande cartógrafo. Ele criou o mapa da felicidade. Só que é um mapa simples. É uma linha reta. Nós é que buscamos caminhos mais fáceis, desvios. Buscamos as portas largas. Fugimos das portas estreitas. E caímos, nos machucamos, tropeçamos. E quando vamos nos queixar, é como aquele motorista imprudente que numa curva fechada sofre um acidente, vai reclamar que a estrada foi mal construída, mas viu lá atrás, tem lá, diminuir a velocidade, curva sinuosa à esquerda. Ele nem quis dar atenção. Então Jesus é o caminho. E o caminho mais curto entre dois pontos é o caminho reto. Então Jesus é o caminho. A moral de Jesus é o caminho. Jesus é verdade. Porque Jesus traz para nós a verdadeira lei que deve ser seguida, a lei do amor. A verdade de Jesus é a verdade de Deus, que cada um de nós tem que seguir. Se somos cristãos, temos que seguir a moral do Cristo. É difícil, mas é um exemplo a ser seguido. Jesus é vida, porque Jesus nos prepara para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual.
A nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. E se nós abraçarmos a moral do Cristo, vamos estar pronto para a nossa verdadeira vida, que é a vida espiritual. Porém, não adianta saber que Jesus passou por aqui. Não adianta dizer todos os capítulos e versículos de trás para frente, se não colocarmos Jesus em nossa casa mental. Para a partir daí, Jesus entrar em nossos corações e ir até as nossas mãos à obra. Temos que viver Jesus, temos que ser trabalhadores de Jesus. Exemplos não nos faltam. Pegarmos Antigo e Novo Testamento, há vários exemplos. Exemplos, tem lá o Paulo de Tarso, Joana de Cusa, tem Francisco de Assis, Francisco Cândido Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce. Exemplos a serem seguidos. Maria de Magdala, que de cortesã de Roma virou discípula fiel de Jesus. Lembremos dos antigos cristãos que, ao receberem aquela boa nova, iam aos circos de alma leve, iam ser queimados, jogados aos leões. Quantas vezes ouvimos histórias, assistimos filmes, lemos um livro que conta uma história de vida difícil, onde a pessoa consegue superar as dificuldades. Isso nos emociona, isso nos causa uma euforia, isso nos dá ânimo para poder também superar os nossos problemas. Então, sejamos nós também exemplos. Claro, ainda não somos um Chico Xavier, um Francisco de Assis, mas cada um de nós tem uma missão importante, com um filho, com um vizinho, com um amigo. Sejamos nós também exemplos para todos que nos cercam. Sejamos pessoas otimistas, porque o pessimista vive com moral baixa, vive doente, vive triste. É aquele que diz, o outro diz, meu amigo, tenha fé, esperança é a última que morre. Mas morre, né? Fazer o quê? Pense numa pessoa pessimista, né? Aquele que se joga de uma ponte sem saber nadar para cometer suicídio, passa um pescador, porque está cheio de dívidas, não aguento mais de dívida, aí tenta o suicídio. O pescador vê naquela situação, aquela pessoa se debatendo, socorre, leva à margem do rio, ele torna a respirar, aí diz, onde estou? Olha, você ia morrer, eu lhe salvei, você me deve sua vida, esse mais um para eu dever, meu Deus. É o pessimista. Sejamos pessoas alegres, para contagiar todos que estão ao nosso redor, por maior que sejam as nossas dificuldades. Lembremos da música de Charlie Chaplin, traduzida para o português. Sorri quando a dor te torturar e a saudade atormentar os teus dias tristonhos, vazios. Sorri quando nada mais restar do teu sonho encantador. Sorri quando o sol perder a luz e sentires uma cruz nos teus ombros cansados, doridos. Sorri, vai mentindo a tua dor, e ao notar que tu sorris, todo mundo irá supor que és feliz. Muita paz para todos.